no Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos, o capítulo 12, a partir do verso de número 13, do verso 13 ao verso 17. Convido os irmãos para lerem comigo a palavra do Senhor. Marcos 12, de 13 a 17. Vamos lá. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Porque vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de no nosso país ter a liberdade de cultuar o teu nome. Nós ainda percebemos, ó Deus, que as leis protegem, que as leis dos homens nos dão garantias de que nós podemos expressar nossa fé publicamente. Nós te louvamos por estas leis que estão aí em vigor. Nós suplicamos que na tua graça e providência o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, o significado de sermos cidadãos do país e cidadãos do reino dos céus. Ajuda-nos a perceber que Jesus Cristo, mesmo diante das pressões que ele sofria e das provocações que ele recebia, mantinha diante de si o temor de Deus, a palavra de Deus. E, ó Deus, consequentemente, nos ensina a agir da mesma maneira. Nós suplicamos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui. Já oramos em favor de todos, já buscamos a tua face, já te cantamos louvores. Fala, ó Deus, ao nosso coração, por meio da reflexão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ambiente para Jesus não era nem um pouco satisfatório. Ele estava fazendo a sua última viagem na vida. Ele não sairia mais de Jerusalém antes de ser crucificado. Ele estava indo e voltando, uma aldeia bem próxima, mas o objetivo dele, ao final, era, de fato, pregar suas últimas palavras, ensinar as suas últimas coisas antes de subir à cruz. Eu posso imaginar que o coração de Jesus Cristo sofria muito, porque ele olhava para as pessoas e elas não compreendiam sua mensagem, não criam na sua mensagem, não confiavam nele como o Messias, porque, afinal de contas, nas épocas de Páscoa e das grandes festas de Israel, surgiam os Messias, surgiam aqueles que se diziam: eu sou prometido desde o passado pelos profetas, eu sou a pessoa que vocês devem seguir. E Jesus Cristo poderia ser considerado mais um deles. Então as pessoas sempre ficavam com um pé atrás, querendo ver milagres,
querendo ver coisas interessantes, coisas boas, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande de crer, de aceitar, de entregar a vida. Nós estamos diante deste episódio que vem de uma sequência de fatos que provocam a ira das autoridades no tempo de Jesus. O que vocês acham, por exemplo, se uma pessoa entrasse num templo como o nosso, começasse a gritar, começasse a derrubar coisas, começasse a empurrar gente para fora, começasse a dizer coisas muito graves para todos nós? Seria algo assim muito, muito diferente. As autoridades perguntaram para Jesus Cristo com que autoridade ele fazia isso. Quem deu para ele o direito de fazer o que ele fez? E no coração delas, de acordo com o capítulo 11, o versículo 18, no coração delas havia uma destinação para Jesus. Diz o texto: os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Eles não estavam pensando em mandar Jesus para fora do país. Eles não estavam pensando em colocar Jesus na cadeia. Eles queriam exterminar a vida de Jesus Cristo. E no episódio que nós temos diante de nós, Jesus Cristo já tinha colocado anciãos, já tinha colocado principais sacerdotes, versículo 27 do capítulo 11, escribas, todos eles, Jesus já tinha colocado no seu devido lugar, porque eles o tentaram e ele conseguiu responder de uma maneira que eles ficaram obrigados a se calar. O texto vai nos mostrar então que estas pessoas que compunham basicamente o tribunal de Israel, o sinédrio, resolveram mandar para Jesus, com uma estratégia muito bem elaborada, dois grupos distintos de pessoas. O primeiro deles está mencionado aí no versículo de número 13, alguns dos fariseus. Bom, vocês sabem o que são fariseus. O apóstolo Paulo foi um fariseu, Gamaliel foi um fariseu, outros Nicodemos foi um fariseu. O fariseu não era necessariamente uma pessoa rica. O fariseu era geralmente uma pessoa muito apegada à lei. Ele era uma pessoa legalista. Era uma pessoa que procurava viver corretamente, mas Jesus Cristo acaba mostrando que boa parte dos fariseus faziam um teatro. Eles exigiam que as pessoas tivessem uma postura religiosa bem austera, mas eles mesmos não estavam dispostos a fazer tudo quanto eles exigiam. E com isso, os fariseus naturalmente eram nacionalistas. Eles entendiam que só Jeová era o Deus que eles deviam adorar. Eles não aceitavam o comando romano. Eles não aceitavam que uma pátria pagã viesse a dominar Israel. E eles constantemente tinham o esforço de manifestar esse nacionalismo. Se escreve o seguinte: os fariseus foram um grupo influente, religioso e político judaico, que passou a existir a partir do segundo século antes de Cristo, e eles eram conhecidos então por sua observância rigorosa da lei de Moisés, mas também eles desenvolveram uma lei oral para explicar a lei de Moisés, e eles exigiam então que o povo cumprisse todos
os requisitos. Então não se podia andar a mais no sábado. Meu professor de História Eclesiástica dizia, olha, está escrito lá na lei oral deles que eles não poderiam matar uma pulga se no sábado ela os picasse, porque era dia de descanso. Até esse detalhe chegava. As orações, por exemplo, não serviam quaisquer orações. Tinha uma tabela de oração. Que dia é hoje? Então a oração é desse jeito. Se passasse para amanhã, a oração perdia o efeito. Tinha que ser a outra oração. E assim por diante, muito faziam isto. Eles aceitavam sim a lei de Deus, acreditavam que a alma é imortal, acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas, queridos irmãos, por serem nacionalistas, eles odiavam aqueles que praticavam qualquer coisa fora disso. Por exemplo, eles não aceitavam de jeito nenhum os publicanos. Eles não aceitavam de jeito nenhum os herodianos, que eram um partido político a favor dos Herodes. Tinham 3 Herodes na época de Jesus. Um cuidando do norte, outro cuidando de outra região além do Jordão, e um cuidando do sul. Entretanto, o que a Bíblia nos mostra, com alguma clareza, é o fato de que os herodianos não eram necessariamente religiosos, eles eram partidários de Herodes. Eles defendiam a ideia de que Herodes devia governar, isso era menos mal do que o Império Romano governá-los. Então eles preferiam esse atalho, eles preferiam essa alternativa, e eles eram completamente a favor da ingerência de Roma e do pagamento de impostos. Dá para entender que a estratégia do Sinédrio é uma estratégia inicialmente estranha, não é? Porque você coloca 2 inimigos políticos lado a lado para irem na direção de Jesus. Mas como a gente aprende, inclusive aqui no nosso país, quando os interesses são comuns, não importa a ideologia, vamos nos unir, vamos juntar as mãos, vamos aplaudir um ao outro, vamos fazer isso. Fariseus e herodianos nada mais demonstraram do que o ser humano é capaz quando ele está na política. E o objetivo era um só: matar Jesus. Tanto fariseus que foram lá, quanto herodianos que foram lá, foram na pele de pessoas justas, de pessoas piedosas, foram lá com o objetivo de tentar apanhar Jesus Cristo num estratagema fenomenal que eles construíram. E o estratagema, queridos irmãos, começa justamente pelos elogios que Jesus Cristo recebe. Você pode ver aí? Na sua Bíblia, eles começam com um discurso sedutor, muito sedutor. Eles são aduladores. Parecem religiosos, mas são aduladores. Parecem pessoas do bem, mas são pessoas do mal. E eles começam assim: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, sabemos que o Senhor é veraz, sabemos que o Senhor é sincero, sabemos que o Senhor é coerente com aquilo que prega. Nós realmente ficamos, nós entendemos que o Senhor tem uma aderência a tudo quanto fala. O Senhor é demais, o Senhor não é pego em contradição. O Senhor é uma pessoa que entende que isto é pedra, e aquilo é pau,
e o Senhor não muda de ideia, o Senhor é assim. Nós o admiramos por isso. Nós o admiramos por isso. Nós sabemos que o Senhor é verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor não se importa com a opinião dos outros, ou seja, o Senhor não se altera diante da oposição das pessoas. O Senhor é uma pessoa sempre firme nos seus princípios. O Senhor não se queda por causa de pressão de ninguém. O Senhor sempre está na dianteira das coisas. O Senhor formula princípios. Que coisa boa de se ouvir, não é? Não é? Eu gostaria de ouvir isso aí, não é? Ô pastor, o Senhor é sempre o mesmo, o Senhor não muda. O Senhor, eu espero que seja para melhor, mas o Senhor é sempre positivo, sincero, não é apanhado em nada. O Senhor é sempre franco, o Senhor é sempre aberto, o Senhor não está preocupado com a oposição que sofre. E o Senhor realmente ensina as pessoas. O Senhor olha a aparência, não olha a aparência das pessoas, e de fato Jesus Cristo nunca se importou em acolher, seja o fariseu, como Nicodemos, seja a prostituta que necessitava de ser tratada, seja o leproso, seja o paralítico. Jesus Cristo nunca se preocupou em aceitar ou evitar as pessoas, ele sempre acolheu as pessoas. Isso também é verdade, coisa impressionante, não é? E ele diz assim, mas segundo a verdade, e eles sabem que Jesus Cristo conhece a lei de Deus, porque a pessoa de Jesus Cristo está sempre ligada à lei do Senhor. Ele declarou publicamente que ele não veio para mudar nada, ele veio para cumprir cada coisa da lei. Então eles sabiam que Jesus Cristo tinha uma responsabilidade para com a lei de Moisés, e eles reconheciam, sim, em várias passagens, que Jesus Cristo tinha uma autoridade que os escribas não tinham. E eles diziam que, segundo a verdade ensina o caminho de Deus, eles reconhecem que há uma condição moral, há uma condição espiritual da pregação de Jesus, embora eles a rejeitem. Eles podem admitir, mas eles não creem. Eles podem admitir, mas eles não aceitam. Eu fico pensando, meus irmãos, quando uma atriz, um ator estão falando e recorrem à Bíblia. E dá a impressão que eles conhecem muito, não é? E às vezes eles estão defendendo um ponto de vista ideológico, e isso de fato está longe de toda e qualquer verdade. Eles apenas citam. Nós não precisamos de cristãos, que sabem a palavra para citá-la, mas não sabem a palavra para vivê-la, para praticá-la. Cristãos verdadeiros são os praticantes da palavra e não somente os ouvintes da palavra. Vamos pôr em prática aquilo que dá certo. Só que tudo isso, meus amados irmãos, não foi suficiente para impressionar Jesus. Porque Jesus tinha uma habilidade, como Deus homem, como homem Deus, Jesus Cristo tinha o discernimento do Espírito do Senhor para identificar o verdadeiro e o falso. Jesus Cristo muitas vezes se antecipou às pessoas, às necessidades das pessoas, justamente pelo fato de que ele conhecia o coração das pessoas. E a Bíblia tem uma frase triste a respeito dele, que ele não se confiava às pessoas. É interessante, não é? A gente pensar que Jesus tinha esse lado, né? Ele não se confiava às pessoas. É por isso que ele não dormia em Jerusalém, ele ia em Betânia dormir, num lugar mais seguro, num lugar mais distante. Porque, amados irmãos, ele não tinha que ser morto a facada, nem morto
com um estrangulamento, nem morto com qualquer outro tipo de coisa. Ele tinha que ser pregado na cruz. E ele tinha mesmo que evitar. Toda vez que ele falou, ainda não é chegada a minha hora, ele estava eventualmente se livrando da morte. Porque ele foi muito pressionado. E aí vem o estratagema. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Quer dizer, Jesus confirma tudo aquilo que eles disseram. O Senhor não se importa com a opinião dos outros, o Senhor não olha a aparência, vocês estão sendo falsos comigo e eu quero saber por quê. Ah, meus irmãos, isso me assusta. Porque Jesus Cristo vai agir assim no dia do juízo. Não venha com conversa, não. Mas, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Senhor, expulsamos demônios. Senhor, nós tivemos uma atividade espiritual fenomenal, digna de relatórios. Não interessa. Se apartem de mim, porque eu nunca conheci vocês, eu nunca estive em comunhão com vocês. É uma coisa tremenda isto, da gente seguir uma religião, mas não ter o Cristo da fé. É muito perigoso para a pessoa humana confiar na religião e não confiar na pessoa de Jesus Cristo. O texto, meus irmãos, nos mostra como é que Jesus saiu dessa armadilha hipócrita deles. E ele, ao perguntar, por que é que vocês estão me pondo à prova? Ele disse, tragam-me um denário para que eu o veja. O denário era uma moeda romana. Na frente tinha uma mensagem, uma fala, e do outro lado tinha a figura do César, no caso, Tibério César, era o rei da hora. E quando olhamos para essa moeda é o único instrumento pelo qual uma pessoa pode se livrar, é o pedágio das pessoas. É o pedágio das pessoas. Você deve dar graças porque você não paga pedágio por viver. Você não paga pedágio por ser alguém. Lá naquele tempo, o Império Romano tinha estabelecido que cada pessoa, a partir dos seus 12 anos, talvez, até os 65 anos, em todo ano, tinha que dar um denário. Todo ano. Essa é a sua taxa, um denário. O seu filho ainda não. Criança não paga. Mas a partir de uma certa idade, ele vai começar a pagar para existir. E os fariseus gostavam desse tributo? De jeito nenhum. Porque esse tributo ia para um rei pagão. Ia para uma pessoa que se considerava Deus. É claro que não, só temos um Deus. E os herodianos diziam, gente, nós temos que pagar o imposto, exatamente pelo fato de que isso facilita a nossa vida. É um bom dilema, não é? O que é que você falaria no lugar de Jesus? Eu ficaria muito confuso. Mas o Senhor Jesus Cristo perguntou para eles, de quem é esta figura? De quem é esta inscrição que está do outro lado da moeda? E eles foram obrigados a dizer a verdade. É de César. É de César. É de César. Devemos ou não devemos pagar? Qual é o problema dessa pergunta? O comentarista diz assim, em vista de todas as circunstâncias, a pergunta que os fariseus e os herodianos expuseram a Jesus foi uma obra mestra de astúcia e sutileza. Devem ter pensado que o tinham apertado contra a parede com uma espada,
num dilema completamente inescapável. Se dissesse que era lícito pagar o tributo, perderia definitivamente sua influência sobre o povo e seria considerado como um covarde e um traidor. Pelo menos é o que achavam eles, não é? Se dissesse que não era lícito, poderiam denunciá-lo aos romanos e fazê-lo prender como um revolucionário. Ou era um traidor do povo, ou era um revolucionário. E a Bíblia nos mostra que a forma como Jesus Cristo trata o assunto planta para a gente o princípio da dupla cidadania. Sabiam? É justamente aqui que Jesus Cristo, em vez de se safar da pergunta, em vez de tentar se livrar da pergunta, ele estabelece um princípio que deve nortear a vida de cada cristão no mundo. Ele diz: deem a César o que é dele, e deem a Deus o que é dele. O que isto realmente quer dizer, meus queridos irmãos? Deem a César o que é de César. O que é que César vai receber? César vai receber um imposto. O que é que ele deve fazer com o imposto? Vocês se lembram do apóstolo Paulo? Claro que se lembram. O apóstolo Paulo não poderia ter feito missões, hoje é dia do domingo missionário, né? Não podia ter feito missões se ele não tivesse liberdade de trânsito daqui para ali, de lá para cá. O Império Romano, por meio dos seus tributos, por meio da sua paz romana. Os judeus não percebiam que eles poderiam estar em outra parte do Império Romano, desenvolver negócios. Aliás, tinham muitos que faziam isso, não é? Eles moravam em lugares distantes, vinham a Jerusalém na época das festas, e eles tinham o direito de comerciar. Mais do que isso, eles tinham o direito de abrir sinagogas em qualquer parte. Mais do que isso, eles tinham a oportunidade de usar seus próprios critérios, suas próprias formas de trabalho. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo sendo criado pequenininho, ele não é criado em Tarso, uma comunidade que está sob o domínio de Roma. Ele não é criado com o paganismo, ele é criado dentro de uma sinagoga, ele é criado num lar onde a lei de Moisés é acatada, é obedecida, é respeitada, e tudo isso se deve ao fato de que o império tem certas permissões a respeito da liberdade religiosa. E quem mantém isso é o imposto. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, queridos irmãos, lá no capítulo 13, vire as páginas da sua Bíblia para lá, ele está falando agora, Romanos capítulo 13, ele está falando agora a respeito de dar a César o que é de César. Ele está instruindo os crentes como é que os crentes devem reagir diante das autoridades. E se lembre, ele é um homem perseguido pelas autoridades. Então, quando Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César, o ensino apostólico nos ajuda a entender o que é dar a César o que é de César. E quando olhamos para esta passagem, nós podemos ver aqui os princípios que Jesus Cristo estabeleceu. Vamos ler juntos? Do versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos lá. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quando o apóstolo Paulo coloca a ideia de que o César é ministro de Deus, é claro que nós estamos fazendo uma aplicação do texto sobre Jesus, não é? Nós estamos afirmando, queridos irmãos, que o César não está lá porque ele quer, simplesmente, mas porque Deus o colocou lá, para exercício do poder temporal. Porque é por meio do exercício temporal de autoridade que a vida fica calma, que a vida fica ordenada, que a vida fica tranquila. Vocês podem imaginar, se nós não tivéssemos um código de trânsito aqui no Brasil, como seria? Se não tivesse uma placa proibindo a subida aqui, fica muito mais fácil subir por aqui do que subir por outra parte. A gente poderia alcançar o centro da cidade, e a pé a gente faz isso, né? A gente anda na contramão toda hora, não é? Sem nenhum problema de consciência, porque existe uma calçada, mas os veículos não podem. Já pensaram se nós não tivéssemos regras específicas para cada coisa que a sociedade precisa fazer? Como seria? Seria a vitória do forte contra o fraco, seria a violência, seria a agressão. O crente, ao olhar para o governo, não deve julgar se o governo é bom ou mau. O crente deve entender que o governo existe porque Deus quer ordem social. E quando Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César, ele está declarando que nós temos compromissos com o governo. Nós temos compromissos com a sociedade. E hoje em dia, especialmente, está faltando, na nossa formação, a ideia de que direitos trazem responsabilidades. Nós só queremos os direitos. Vocês já ouviram falar de direito adquirido? O que é o direito adquirido? Houve uma batalha e foi vencida uma guerra, e a partir dali, então, a gente não quer retroceder, não quer voltar atrás. Isso é o direito adquirido. A gente quer manter aquilo que recebeu. O direito que recebeu. Só que, amados irmãos, dar a César o que é de César passa muito pelos critérios da Escritura. E os critérios da Escritura são estes. Por que é que eu devo respeito a César? Porque César está ali como ministro de Deus para meu bem. Se César for mau e negligente,
o Senhor o punirá. Se César for corrupto, o Senhor o punirá. Jesus Cristo, então, nos mostra, queridos irmãos, que o Estado é ordenado por Deus. Sem as leis do Estado, sem a vida seria um caos. Nós não podemos viver juntos uns com os outros, a não ser que nós estejamos de acordo em obedecer leis de convivência. E olha, nós precisamos muito das leis de convivência. Para que o Brasil, por exemplo, seja um país abençoado, cada um de nós tem uma responsabilidade para com ele. Fugir do país para viver em outro país não é opção. A opção é lutar pelo bem de todos. Onde é que a gente aprende isso? O apóstolo Paulo, falando com Timóteo, diz que a gente deve orar por todos os seres humanos, especialmente as pessoas que estão em autoridade, em uso da autoridade, naquele momento estão vivendo como autoridades. E o objetivo da nossa oração deve ser no sentido de que Deus dê, por meio dessas autoridades, paz social, tranquilidade para andar na rua, tranquilidade para comprar, para vender, liberdade para pensar. É para isso que as autoridades estão postas. E se elas, por acaso, não seguem o padrão de Deus, elas prestarão contas a Ele. Eu não gostaria de cair nas mãos de Deus, tendo sido uma pessoa investida de autoridade. Os pastores que estão investidos de autoridade vão prestar contas ao Senhor. Os presbíteros vão prestar contas ao Senhor pelo uso da autoridade que fizeram. Todavia, o Senhor Jesus Cristo, e nós avançamos um pouco, fala: dai a Deus o que é de Deus. E quando nós olhamos para isto, eu me lembrei de Miqueias, o profeta Miqueias. Porque o profeta Miqueias viveu numa sociedade corrompida, viveu numa sociedade desonesta. Os juízes faziam as suas anotações mediante pagamento de dinheiro. Os comerciantes tinham uma balança para comprar e uma balança para vender. Os governantes eram subornáveis, eles atendiam os poderosos e eles deixavam a população mais pobre a ver navios. E ele recebe então uma visão dizendo o que Deus quer de cada pessoa. E Deus quer de cada pessoa, queridos irmãos, uma coisa, uma tríplice coisa. Ele diz assim: prática da justiça, cada pessoa deve praticar a justiça, cada pessoa deve amar a misericórdia e cada pessoa deve andar humildemente com Deus. Essa é a receita de Miqueias. Como pessoa salva pelo Senhor, como é que eu devo ser? Qual deve ser o meu perfil? Eu devo ter um partido político ou eu devo estar acima de um partido político? Bom, quando eu penso na ideia de Miqueias, eu vejo então que dar a Deus o que é de Deus é praticar a justiça. Não importa a quem atinja, se a mim mesmo ou se a meu próximo, eu tenho que ser uma pessoa justa. Também eu sei
eu tenho que ser uma pessoa que ama a misericórdia, ou seja, eu tenho que reconhecer não só a minha limitação, mas também a limitação do outro e saber usar de misericórdia com isso. Mas, sobretudo, Miqueias termina essa fórmula dizendo que eu devo andar humildemente com Deus. Quando eu penso nessa fórmula, eu volto para alguns heróis do Antigo Testamento e fico pensando o que é dar a Deus, o que é de Deus. E eu me lembro de José. José teve um interesse demasiado da esposa de Potifar sobre ele. E ele disse: eu não posso ferir o meu Deus. Eu me lembro de Daniel, quando soube que havia um decreto que não se podia adorar outra pessoa a não ser o rei. Ele foi para o seu quarto e fez o quê? Ele foi orar. Eu me lembro de Neemias. E Neemias tinha que reconstruir uma cidade. E ele disse aos seus inimigos: eu não tenho tempo para ficar pensando em vocês, eu tenho uma obra a fazer, eu tenho que reconstruir essa cidade, porque Deus quer isso. Quando ele confessa os pecados, quando Esdras confessa os pecados no livro de Neemias, fica muito claro que eles entendem que Deus destruiu a vida de Israel porque eles esqueceram a justiça, esqueceram a misericórdia e esqueceram de andar humildemente com Deus. Eu me lembro de outras pessoas, mas o tempo urge, queridos irmãos, e eu queria encaminhar aqui para o Novo Testamento. E lembrar que no Novo Testamento, os primeiros apóstolos foram presos por conta de propagar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas a gente quer que vocês não falem mais no nome dele. Sabe qual foi a resposta? Julguem se é justo isso, o que vocês estão pedindo, porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O que eu tenho que dar a Deus? Eu tenho que dar a Deus minha vida. Eu tenho que dar a Deus o meu comportamento coerente com a cidadania do reino dos céus. Eu devo buscar a graça de Deus. Eu devo buscar o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Eu devo buscar a confiança no Senhor em todo o tempo de que Ele suprirá as minhas necessidades, independentemente do César, a quem eu devo responsabilidades, a quem eu devo compromissos, a quem eu devo dinheiro, a quem eu devo acatamento por conta das suas leis. Eu tenho um Deus maior do que César, a quem eu devo toda a minha existência. Os essênios foram um grupo que efetivamente entendeu que devia se desligar da vida comum. Então eles deviam ficar num lugar à parte da sociedade, sem saber o que estava acontecendo. Mais tarde, na história da Reforma, nós encontramos Menno Simons dirigindo, liderando um grupo que se dizia separado da comunidade. Então, eles não queriam ter uma vida social com os pecadores. Eles tinham que ficar à parte. Nós encontramos na igreja, especialmente na igreja católica romana, a ideia, queridos irmãos, de separatismo, de vida
nos mosteiros como forma de purificação. Em nenhum momento Jesus ensinou isso. Em nenhum momento os apóstolos ensinaram isso. O que nós aprendemos do Novo Testamento especificamente é que não existe problema de uma pessoa que tem vocação política de se dedicar à política. Não tem problema. Mas o crente precisa se lembrar que ao dar a César o que é de César, está entrando na sociedade, respeitando determinados padrões da sociedade que são coerentes com a palavra de Deus. Aquilo que não é coerente com a palavra de Deus, o cristão tem que rejeitar. As práticas que nós estamos vendo na sociedade de hoje, as uniões que nós estamos vendo hoje, são coisas que o Estado está regulamentando para que haja ordem social, mas o crente não se submete a isto, porque ele dá a Deus o que é de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. Jesus Cristo se apresentou a cada um de nós. Jesus Cristo perdoou nossos pecados, nos comprou para Ele, para sermos um povo exclusivamente seu, praticante de boas obras. Então, como crentes em Cristo, a gente trabalha sem necessidade do patrão vigiar. Quando a gente vota, a gente não anula o voto simplesmente porque não gosta de A ou B. A gente vota porque é privilégio do cidadão votar. É a liberdade que ainda há para o cidadão se manifestar. Ele tem que votar. Desculpa, para ver se alguém estava dormindo. Quando nós olhamos para a sociedade, nós devemos ter a visão que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Autoridades são ministros de Deus, mas não se conforme com este mundo. Antes, seja transformado pela renovação da sua mente, para você entender a vontade do seu Senhor. Então, que princípio maravilhoso o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Dê a César o que pertence a César, dê a Deus o que pertence a Deus. Dê sua vida a Deus. E obedeça às autoridades naquilo que elas não conflitam com a palavra de Deus. Seja firme, seja forte, para dizer, isso eu não vou fazer, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender o propósito santo dele ao implantar autoridades para nós, mas que Deus nos ajude a ser coerentes com a palavra, que Deus nos ajude a orar por aqueles que estão investidos de autoridade, que Deus nos ajude a trabalhar com honestidade e as pessoas sejam capazes de dizer, esse é diferente, esse está fazendo o papel de crente. Que Deus nos ajude constantemente a colocar diante dele a nossa vida e implorar por César.